vultuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, mais uma semana se iniciando. Hoje, dia 29 de dezembro, finalizando o ano, graças a Deus. E, como sempre, começamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 31, 8 e 9. Temos como título Libertação dos oprimidos. Deus sempre se preocupou com os menos favorecidos, os que não têm condições de se defender das injustiças no juízo, da balança enganosa e da ação dos usuários. Deus determinou que quando o seu povo fizesse a colheita na boa terra, não deveriam colher totalmente os cantos do seu campo, nem as espigas caídas, pois deveriam ser deixados para os pobres e os estrangeiros. Levíticos 19, 9 e 10. Ademais, Deus abomina os que decretam leis injustas, leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para tirarem o direito aos aflitos do seu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. Ao sair para pregar o evangelho do reino, Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Quando João Batista mandou discípulos para perguntar se era ele o Messias, Jesus lhes disse para anunciar a João que os cegos viam, coxos andavam, leprosos haviam sido purificados, surdos ouviam, mortos ressuscitaram e aos pobres estavam sendo pregado o Evangelho. No mundo em que vivemos, os pobres sempre foram massa de manobra para alguns e se enriquecerem e chegarem ao poder. Mas nós podemos anunciar aos pobres e desamparados uma boa nova. Jesus Cristo foi ungido para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É Lucas 4, 18 e 19. Vamos abrir nossa boca em favor daqueles que estão desamparados. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Este livro, o texto é da autoria do irmão Pedro Dong, o livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra. Jesus é nosso Senhor. Vamos iniciar a leitura do Alimento Diário, mais uma segunda-feira. Ó Senhor Jesus, onde nós podemos acessar a Palavra de Deus. A leitura do Alimento Diário da série Gênesis, o Princípio, Reconectados a Cristo, autor Pedro Dong. Ó Senhor, a semana 3 tem um tema maravilhoso que diz: Caim produz uma civilização sem Deus, e 7 dá início à prática de se invocar o nome do Senhor, a salvação para nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a leitura bíblica dessa segunda-feira está em Gênesis 4, 9, 4, 23, 26, Mateus 7, 21, 22 e João 15, 5. O ler com oração está: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:3. Senhor Jesus, sê propício a nós, pecadores. Precisamos de Ti, precisamos da luz, direção, precisamos ser admoestados. Ó Senhor Jesus, enquanto há tempo, nos arrepender daquilo que ainda não provém de Ti em nós. Por isso, Senhor, nós invocamos Teu nome santo nessa manhã e clamamos que essa leitura possa trazer vida para todos. Ó Senhor Jesus, Caim e Abel, caminhos diferentes. Na mensagem dessa semana intitulada Caim produz uma civilização sem Deus e Sete dá início à prática de se invocar o nome do Senhor, abordaremos como a prática de invocar o nome do Senhor em todos os aspectos de nossa vida. É uma necessidade, visto que Ele nos socorre sempre que por Ele clamamos. Veremos que a descendência de Caim, afastada da presença de Deus, perdeu tudo o que era necessário para a manutenção da vida humana e caiu em degradação. Isso podemos conferir em Gênesis 4:9 e 23:24 do mesmo capítulo. Como não se arrependeram, eles produziram uma civilização sem Deus, tendo por base a arrogância, a violência e a morte. Graças ao Senhor que não desistiu do homem que criara e concedeu a Adão um varão chamado Sete, em substituição a Abel, que Caim matara. A Sete, por sua vez, nasceu um filho chamado Enos, e a partir daí, percebendo a fragilidade humana sem Deus, começou-se a invocar o nome do Senhor, ao reconhecer que precisavam de sua proteção e do seu socorro, conforme está no versículo 26. Como já vimos anteriormente, a atitude de Caim foi bem diferente da de Abel, seu irmão. Para melhor entendimento espiritual acerca da conduta de ambos, faremos uma comparação de suas atitudes com a conduta de ambos. Ó Senhor Jesus, faremos uma comparação de suas atitudes com as do fariseu e do publicano, relatada por Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ó Senhor Jesus, que maravilha, Senhor, queremos realmente reconhecer, né, o quanto que o Senhor precisa de nós, né? Lucas 18:9. Se aparentemente Caim nada fez de errado, por que Deus não se agradou nele desde sua oferta? É uma questão, né? Provavelmente a atitude de Caim foi influenciada pelo fato de seus pais acreditarem ser ele o descendente prometido para derrotar a serpente. Por causa disso, ele se tornou presunçoso, arrogante, autoconfiante, considerando-se justo e menosprezando seu irmão. Atitudes semelhantes às vistas no fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18:11 e 12. Sua oração mostra como ele era egocêntrico, pois foi uma apresentação detalhada do seu pretensioso currículo. Era como se dissesse a Deus: veja, eu não sou como os demais homens que são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Além disso, Caim demonstrou revolta, porque apesar de sua oferta ter sido fruto de tanto labor, Deus não levou em consideração nem ele nem seu currículo, mas sondava seu coração. Note que o pano de fundo que a história é que Deus havia criado Adão e desta forma Eva, e esse casal vivia no jardim do Éden em sua presença. Ali eles teriam a vida mais perfeita e completa que poderiam desejar. Se tivessem escolhido a árvore da vida, a vida de Deus entraria neles como semente e eles seriam governados por essa energia divina, sujeitando a terra por meio de Deus. No entanto, o homem escolheu a árvore errada e desobedeceu a ordem expressa do Criador, que ordenara que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreria. Era uma ordem explícita, porém Adão desobedeceu a palavra de Deus e aparentemente permitiu que tudo que Deus havia planejado fosse arruinado.
Em lugar da vida de Deus, a semente do diabo, a natureza pecaminosa, foi injetada no homem e este passou a ter a carga genética do inimigo de Deus. Nesse pano de fundo, vê-se ainda que Deus mostrou misericórdia ao providenciar vestimentas para que o homem não ficasse nu, imolando provavelmente um cordeiro. Contudo, ele foi expulso do jardim do Éden. Qual deveria ser a atitude do homem diante dessa situação? Senhor, eu não mereço estar em sua presença, pois sou um pecador. Pecamos contra ti ao desobedecer a tua palavra. Meu trabalho de lavrar a terra com o suor do meu rosto para obter sustento nada mais é do que fazer o que é necessário para viver. A postura de Abel mostra outro lado. Deus ainda, que eu possa apresentar-me os frutos da terra, continuo sendo um pecador e não mereço me achegar a ti. Não sou digno sequer de preparar uma oferta. Que diferença de postura! Igual ao do publicano que estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Esse é o tipo de atitude que agrada ao Senhor. Ele não está interessado naqueles que naquele dia lhe apresentarão um rico currículo, mostrando quantos serviços lhes prestaram, mas aqueles que fizeram sua vontade. Isso está em Mateus 7, 21, 22. Aquela foi a atitude de Caim. Esses tais ouvirão do Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 23 de Mateus 7. Nosso procedimento no viver da igreja hoje deve ser o mesmo de Abel. Se quisermos continuar desfrutando da alegria que há no jardim do Éden, sejamos como comportores que servem ao Senhor independentemente de circunstâncias, das situações que lhes sobrevêm. Eles são fiéis ao Senhor, pregando o evangelho do reino, levando cura às pessoas e alcançando os corações aflitos e abatidos. Buscar reconhecimento no serviço a Deus é a atitude de Caim. Deus não se agrada desse serviço, mas observe em que árvore você está, pois os frutos a identificarão. Como está escrito no Evangelho de Mateus 7, 18, 20. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Ó Senhor Jesus, se alguém produz bons frutos, isso é devido ao fato de estar conectado à videira. Logo, o mérito é da videira, conforme João 15,5. Sendo assim, buscar reconhecimento é irrelevante. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Ó, com gratidão em nosso coração, devemos receber essa palavra e dizer: Senhor, muito obrigado por trazer luz para a minha vida, pois andar com o Senhor deve ser com a luz que o Senhor quer trazer para o nosso coração, para dar direção, para nos iluminar o coração, para nos admoestar. Se caso nós ainda estamos seguindo esse caminho de Caim, nós nos arrependermos. Aleluia, louvado seja o Senhor, que o Senhor nos deu uma saída. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Um bom dia, uma boa semana, que o Senhor te abençoe e te guarde com essa palavra. Amém. Bom dia, amiguinhos. Vamos lá? Ó. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Me abençoa. Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Me abençoa. Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Que Deus te abençoe. Tua sã palavra chove sobre mim,
dia, amadas irmãs. Bom dia a todas as irmãs cooperadoras também do programa Mais Amorosas. Graças ao Senhor, segunda-feira, estamos aqui com muitas atividades, né? Em nossos grupos aqui de leitura, né? Leitura bíblica, leitura do livro. Estamos lendo servas diligentes aí com as irmãs aqui da região. Então, nós agradecemos ao Senhor, hein, por estarmos firmes esse ano, desfrutando, né, de tudo que o Senhor tem dado para nós. Muita palavra, né? E o Senhor tem nos alimentado aí todas as manhãs, né? É importante ressaltar que você precisa ter um tempo de qualidade, né, para o Senhor. Que você possa ler, depois refletir, também orar, ter comunhão com o Senhor, fazer perguntas a Ele, né? Conversar com o Senhor, isso é maravilhoso, né? E então, esse desfrute aumenta a cada dia, né? Então, vamos prosseguir aí, sempre separando um tempo para o Senhor, isso é importante. Tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa segunda-feira, começando com muitas atividades hoje. Senhor, abençoa essa semana. Senhor, guarda-nos, Senhor, em todas as coisas, que nós possamos estar livres de amar as coisas do mundo, de agir como as pessoas do mundo. Senhor, possa preservar nosso coração, amando o Senhor. Senhor, de todo o nosso coração, possamos amar o Senhor e aos irmãos, que é a tua igreja, ó Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia de leitura. Obrigada também por estarmos já concluindo o livro de Zacarias hoje. Senhor, aprendemos muito com esse profeta. Que posso continuar falando aos nossos corações hoje. A revelação, Senhor, da tua palavra hoje para nós, do capítulo 14 e último de Zacarias. Abençoe todas as irmãs que estão conosco aqui lendo a Bíblia neste dia. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntas aqui, né? Graças a Deus. Amém, irmã? Então, hoje nós vamos terminar o livro de Zacarias. Hoje nós vamos ler só o capítulo 14. Então, convido você, fica com a gente aí, para desfrutarmos. Ontem nós vimos que o Senhor eliminaria duas coisas naquele dia, né? Isso já se referindo ao último dia, né? Quando o Senhor voltasse. Ele eliminaria a idolatria e também os falsos profetas, né? Porque quando o verdadeiro chega, né, ele mostra que todos os demais são falsos, né? Certo? Então, hoje nós vamos ver sobre o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. Esse é o último dia, né, quando o Senhor vir. Em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Então, essa palavra é para Israel, tá? Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Então, mostra que é inverno, né?
Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Só o Senhor sabe que dia é esse. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém. Metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar. Desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. A glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem, de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E para celebrar a festa dos tabernáculos, se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Uau! Bem, palavra diretamente para o povo de Israel. Então, vamos ler as notas aqui, referentes a este capítulo. Nota 14, de 1 a 21. O livro de Zacarias encerra a maneira profética clássica. As nações atacam Jerusalém. Deus intervém e miraculosamente abençoa Jerusalém. Deus anuncia maldições para os inimigos de Jerusalém e os povos do mundo sobem a Jerusalém para adorar. Desde panelas a sinetas de cavalos, tudo será santidade ao Senhor. Esse é um privilégio anteriormente concedido apenas ao templo e aos sacerdotes. Referência a Êxodo 28, 36 a 38. Mas, na verdade, pretendido para toda a nação de Israel. O Senhor desejava que todo o povo fosse santo, né? Não só os sacerdotes e levitas. E isso acontecerá neste dia. Até mesmo, né, os cavalos e os utensílios serão separados, né, serão santos.
Para a audiência do profeta, isso seria inimaginável. Ali, né? A plateia que estava ouvindo Zacarias falar, não entendia nada, mas saber dessas profecias era revigorante, né? Animava o povo, né? Notas 14, 3 a 5. O local do grande triunfo de Deus é a cidade de Jerusalém, sob violenta coação, a qual não somente será saqueada, mas terá o inimigo dividindo os bens na presença dos habitantes. Então, isso acontecerá no final dos tempos agora, certo? No entanto, a vitória envolve um grande vale que servirá de miraculosa rota de fuga, né? O Monte das Oliveiras, onde o Senhor vai pousar, vai se dividir no meio, né? Vai dividir do leste para o oeste, vai abrir um vale no meio e o povo vai fugir para aquele vale ali. Deus é o guerreiro divino, certo? Quem vai lutar essa luta é o próprio Senhor. E o Senhor virá com os seus anjos, os seus santos do céu, né, para esta batalha aí, para proteger Jerusalém. Nota 14, de 6 a 7, o caráter sobrenatural desses eventos é sublinhado pela ausência de elementos para se acompanhar o tempo. Nota 14:8. Uma vez que a água era um prêmio na Palestina e Jerusalém não ficava próxima ao rio, o quadro de uma fonte anual de águas vivas fluindo da cidade em quantidade suficiente para atingir o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo era inspirador. Isso requer um desenho sobrenatural da geografia da região. Águas vivas se referem à água doce de nascente em contraste com água armazenada em cisternas. Nota 14:9. Naquele dia haverá um Senhor, e o seu nome será um. É o ponto de partida para a fé verdadeira, o oposto da idolatria. Então, não haverá mais idólatras ali. O Senhor chegando, lutando a guerra de Jerusalém, o remanescente vai crer no Senhor, não tem dúvida. Vai cair todos os ídolos, vai cair tudo que não é Deus ali, porque eles vão ver isso, o próprio Senhor lutando por eles, né? E eles vão crer no Senhor, vão crer em Jesus. Nota 14:10. Isaías anteviu Jerusalém como o monte mais alto do mundo, com pessoas de todas as partes da terra vindo a ele. Isso está em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 3. E você pode comparar com Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Aqui o quadro é de pessoas vindas a Jerusalém para a festa das cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos. Né? Nota 14:11. Não haverá mais. Essa frase é provavelmente uma linguagem hiperbólica, ou seja, é uma linguagem exagerada, certo? Para a proteção de Deus. Então, nós vamos ler também agora a nota 14, 17 e 19. Junto com as promessas das bênçãos de Deus, vem uma recordação de que os seres humanos podem escolher um caminho que os leve para longe daquilo que Deus oferece. Então, não haverá chuva sobre ela. É uma linguagem corrente de juízo. Então, ainda o Senhor ainda permanece com livre-arbítrio, né? O homem ainda permanece com livre-arbítrio. O Senhor dá para ele o direito de escolha, né? Nota 14:21. Cananeu era um termo pejorativo, visto que os israelitas consideravam os cananeus desprezíveis e moralmente irrepreensíveis. Mas os israelitas tinham se tornado cananeus por sua desobediência. O anúncio de que não haverá cananeus no templo indica a pureza do povo escolhido de Deus. Então, o Senhor realmente vai tirar ali toda a idolatria, todos os falsos profetas, né? E todo o remanescente será santo, ou seja, vão crer no Senhor Jesus. Isso irá acontecer, tá?
nos tempos agora. Olha, o Senhor se refere a esse tempo como naquele dia, o dia do Senhor. Isso aí. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por o livro de Zacarias, né? Nós possamos nos aprofundar mais na leitura, né? Nas notas e nas referências. Amanhã nós vamos ler o último livro desse ano, que é Malaquias. Então, nós chegamos até aqui, né? Não vamos parar, vamos prosseguir e terminar a nossa leitura esse ano, tá bem? Eu convido você amanhã a estar com a gente de novo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Estamos dando continuidade à leitura bíblica de hoje com o Salmo 148. Um coro de aleluias. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas de todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Agora, Apocalipse, capítulo 20. Os 1000 anos, a primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quero deixar essa verdade aqui com vocês, né? A primeira ressurreição é para os salvos. Então, os não salvos, aqueles que não creram no Senhor, não vão fazer parte dessa ressurreição, certo? Vai ficar ainda por 1000 anos para depois ser ressuscitado
para julgamento, tá? Então, essa primeira ressurreição é para os salvos. Por isso que a palavra nos diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sabe? Muito bom. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O juízo de Deus, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, terminamos aqui a leitura de hoje, né? Amanhã a gente dá continuidade, já quase terminando, hein? Amanhã capítulo 21 de Apocalipse. Espero vocês amanhã. Creio que a irmã Lene vai estar conosco amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Serva Diligente. Nós estamos no capítulo 7 e o subtítulo de hoje é Deus sussurra a quem tem intimidade com Ele. E para ter intimidade, você precisa estar próxima, precisa ser uma amiga chegada, ter amor reverente à palavra profética. O papel da igreja era ouvir a palavra que Deus envia por meio dos seus profetas e crer que essa palavra é dele. Nós hoje, como a igreja, temos esse papel de, juntamente com Cristo, entender o que o Pai quer a cada semana. Ao ouvir as mensagens das lives, fazendo a imersão, certamente estamos atentos ao que o Pai está sussurrando, a aspiração do seu coração. Agora eu pergunto a você, querida irmã, como você tem recebido cada mensagem? Oh, Senhor Jesus, como que eu tenho recebido cada mensagem? Como tem feito a imersão? Tem gastado tempo suficiente para ouvir o que Deus está falando por meio de cada palavra? Ou sempre que você ouve a palavra ou faz imersão é com pressa para dar um cheque de que já foi feito? Oh, Senhor, que essa palavra realmente seja luz para nós, né? Eu falo de mim também, que eu preciso muito ter essa prática mais saudável, né? De gastar um tempo com qualidade diante do Senhor, de imergir na palavra com qualidade, não apenas como fala aqui, né, dar um cheque, tipo, já fiz isso, né, já cumpri meu ritual.
Na verdade, não é por aí, né? É para que nós possamos estar conectados com o Senhor, para sentir o seu sussurro, para poder ouvir aquilo que está no coração de Deus, para saber qual o desejo do coração dele para nós. Não deixe que a palavra passe como mera mensagem ou como mero conhecimento bíblico. Por trás das letras ou nas entrelinhas, perceba que o Pai está sussurrando algo que está em seu coração. Sempre que possível, traga a palavra para a primeira pessoa, para o eu, para a sua experiência pessoal. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Aqui diz ler e ouvir. Ao ler, precisamos ouvir o sussurro de Deus. Não é só ler, né? Às vezes a gente lê, já li, mas eu ouvi o que o Senhor quer me dizer? Eu tenho que estar com o ouvido, com o coração atento ao falar de Deus para mim. Não se contente apenas em ler. Em cada frase da imersão, em cada mensagem, Deus está sussurrando algo para você. Para ouvir o sussurro de alguém, você precisa estar bem perto. Você tem seguido de perto a palavra? Mas não me refiro apenas a acompanhar as conferências pelo YouTube. Isso todo mundo já precisa estar fazendo. Comece a vivenciar estar presencialmente nas conferências. Sim, irmã, junto da igreja é mais fácil. É mais fácil nós ouvirmos e sentirmos o sussurro do Pai. Só que muitas vezes não conseguimos escutar o sussurro do Pai, porque o nosso coração está tão ocupado com as coisas deste mundo. Há tantas outras vozes gritando ao mesmo tempo, que é impossível ouvir qualquer sussurro. Pode ser que você esteja com o controle remoto da TV procurando algo para assistir ou simplesmente desperdiçando tempo nas redes sociais. E se pergunte, por que Deus não está falando comigo? E espera que assim Deus sussurre algo. Deus não vai sussurrar nem falar nada a você se seu coração não estiver amor reverente à sua palavra. Você tem dado a prioridade do seu tempo para ouvir a palavra de Deus? Deus sussurra a quem tem intimidade com Ele. Para ter intimidade, você precisa estar próxima, precisa ser uma amiga chegada. Então, irmã, esvazie-se diante do Senhor e se arrependa por ter um coração ainda ocupado por outras prioridades. Peça ao Senhor que crie em você um coração puro e que ama ouvir o seu sussurro. E busque a palavra sem pressa, até ouvir o sussurro do Pai. As servas diligentes são mulheres que só dão ouvidos ao falar do seu Senhor e obedecem prontamente. Nos últimos tempos, o Senhor está acelerando seus passos e precisa dessas servas diligentes. As trabalhadoras da última hora vão fazer a vontade do Pai, não pela sua própria capacidade, mas permitindo que o Espírito opere por meio delas. Na era do Espírito, é preciso acelerar esse trabalho. Realmente o Senhor tem agido de forma muito rápida, tem acelerado e nós precisamos acelerar junto com o Senhor. Quando a gente vê, já se passou tanta coisa e a gente precisa estar com o coração disposto, né? Eu vejo na minha experiência que ainda há muitas coisas no meu coração e que realmente eu preciso me esvaziar diante do Senhor para que Ele tenha caminho para falar comigo. Que realmente essa palavra possa trazer mais realidade, né, daquilo que o Senhor está fazendo nessa era, na nossa vida. Mas nós não podemos espiritualizar as coisas. É necessário tornar as coisas mais práticas. Você, com uma ação prática, pode fazer prosperar a vontade do Pai. Ao ouvir o anelo do coração de Deus, você precisa sentir seu coração arder e logo colocar em ação.
Se a igreja em sua cidade precisa da operação TCI para fazer um vem e vê, prontifique-se imediatamente. Se precisa de uma casa aberta para um grupo familiar, abra sua casa. Não fique só esperando alguém pedir que você faça algo. Seja uma serva diligente proativa, disposta em qualquer ação de que sua igreja precisar. Essa palavra é muito prática. Realmente eu preciso estar mais disponível ao Senhor, ser mais proativa. Às vezes eu fico esperando, né? Se eu me chamar, eu vou. Eu sou um pouco assim, né? E na verdade aqui fala que a gente tem que se dispor. Não só esperar que alguém nos chame, mas precisou de alguma coisa, Senhor, eu estou aqui. Então, eu quero que o Senhor me dê esse coração, né? Vamos orar, irmãos? Senhor, realmente ilumina o nosso interior. Que o Senhor venha arder no nosso coração a Tua vontade. E que possamos ser pessoas proativas, de nos dispor realmente quando houver uma necessidade. Senhor, fala de uma maneira forte ao nosso coração. Ajuda-nos a aquietar a nossa mente, para realmente sentir o Teu coração, sentir a Tua necessidade, de tocar, Senhor, naquilo que o Senhor deseja e sermos mais prontas, Senhor, em ouvir e obedecer. Socorre-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e ajuda-nos, Senhor, a ser mais práticos em relação à Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que realmente o Senhor mova o nosso coração e que nós sejamos pessoas práticas, né, em cumprir aquilo que o Senhor tem nos falado. Senhor Jesus. Eu ouço a Tua voz a me guiar. Em meio à escuridão faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo Teu. Dedico meu amor ao Teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol. O brilho da palavra, meu farol. Se busco Tua estima e atenção, a Tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do Teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do Teu falar sou cúmplice. Vamos cantar agora. Eu ouço a Tua voz a me guiar. Em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo Teu. Dedico meu amor ao Teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol. O brilho da palavra é meu farol. Se busco Tua estima e atenção, a Tua voz, a bússola que aponta a direção.
palácio oculto.